boa tarde a todos também. Obrigado da organização. E não dei antes, parabéns para todos que apresentaram antes, que já criaram um clima muito interessante e muito raro, eu diria, né? Se a gente for pensar no movimento espírita como um todo, né? Mas muito bom a gente poder estar trabalhando isso tudo aqui. Nosso trabalho é sobre, então, as classificações dos fenômenos psíquicos ou mediúnicos estudados pelo Espiritismo, metapsíquica e parapsicologia. Claro que, como Jader, outros, aquilo que está que saiu no livro, né, no opúsculo, tem muito mais do que a gente vai conseguir falar. Eu vou tentar focar mais para a questão da classificação mesmo, né? A motivação disso está, primeiro, pelo interesse do assunto, que é bastante rico, né? E também começa lá das próprias declarações de Kardec, né? Kardec sempre disse, sempre pontuou em vários momentos dos seus escritos, de que aquilo que ele estava trazendo, aquilo que ele estava publicando, não a última aperitivo, né? Aquilo que ele estava publicando era, em muitos casos, ele dizia, eram as primeiras ideias, as ideias de nascimento da doutrina. Então, a doutrina não se esgotava, não se esgotaria nas obras dele. Portanto, ele deixava uma margem para que outras pessoas pudessem estar continuando o seu trabalho de pesquisa. O grande exemplo que ele dava era exatamente da seriedade e da metodologia que ele aplicava. Talvez seja isso que nos falte imitar, mais do que os próprios ensinos em si, o exemplo da metodologia, da seriedade da metodologia de pesquisa. Então, eu começo com... foi. É o outro, tá certo. Já aprendendo, né? Charles Richer, que foi um dos pesquisadores mais importantes na época pós-Kardec, né, de fenômenos chamados psíquicos, fez uma classificação, aqui eu coloco rápido, segundo ele, né, da evolução do modo de abordagem dos fenômenos psíquicos na história. Então, ele fala que até Mesmer, basicamente, a abordagem dos fenômenos era mais mítica. Alguém hoje já questionou essa abordagem, mas, enfim, era a visão do Richer, não é? Depois, a partir de Mesmer até as irmãs Fox, houve um predomínio da análise dos fenômenos magnéticos, por influência de Mesmer e seus discípulos. Depois, aí teríamos o período espirítico, que inclui os trabalhos de Allan Kardec, principalmente, daí o termo que ele usou, espirítico, para batizar esse termo, e que depois a fase científica começaria com os trabalhos de William Crookes, inglês, não é, que acabou pesquisando os fenômenos dentro de uma visão mais restrita do que seria uma pesquisa tentando dentro do escopo das ciências naturais, né, da metodologia das ciências naturais. Depois de Crookes, aí a gente teria, em paralelo com ele, né, a chamada pesquisa psíquica, principalmente dos ingleses, americanos, etc., a metapsíquica da França e outros. Depois, no século XX, já a parapsicologia e outras derivações psicobiofísica, psicotrônica e tantas outras que seguiram, né? Transcomunicação, instrumental, etc., né? A gente não pode dizer aí quando começou e quando terminou exatamente cada fase. Isso é só uma classificação por aproximação. Segundo o escritor Arthur Conan Doyle, né, no seu livro História do Espiritualismo, essa teria sido a época da chamada invasão organizada, o termo que ele usou, né? Invasão organizada, uma época no século XIX em que teria havido um aumento das manifestações mediúnicas, manifestações psíquicas, uma proliferação de médiuns, de pessoas
que ficaram conhecidas pelas suas faculdades e que foram pesquisadas. Bom, nós sabemos que Kardec, na sua época, né, estudou a fenomenologia espírita desde o seu contato com as mesas girantes, desde 1854, 55, principalmente, né, que ele teve contato. Ele já foi com espírito de pesquisa em cima daqueles fenômenos. E desse estudo para frente, aí a gente analisando as revistas espíritas, a gente vai vendo a evolução, e mesmo o Livro dos Médiuns, né, a evolução da metodologia dele. Ele foi tendo uma visão abrangente dos tipos de manifestação mediúnica, dos tipos de indivíduos que têm a faculdade mediúnica, as características desses indivíduos. Então, ele analisou vários tipos de médiuns, modalidades de manifestação mediúnica de diversos tipos, né? Nuances, muitas vezes ligadas ao caráter do médium, à sua ética, às suas qualidades fisiológicas, modos de manifestação. E, para facilitar essa pesquisa, ele acabou fundando, em 1858, né, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, desde o princípio uma sociedade de estudos espíritas, uma sociedade de pesquisa, né, que ele fundou não para culto, mas para facilitar e dinamizar, digamos, aqueles trabalhos que ele estava fazendo, e mesmo em colaboração com outros pesquisadores depois. Para analisar os diversos tipos de médiuns de mediunidade, ele acabou criando uma terminologia para conceituar, para nomear esses fenômenos. Muitas vezes ele conceituou, outras vezes ele criou ou adotou termos que já existiam, outros ele criou, para definir cada tipo de mediunidade, e com isso ele acabou criando uma classificação bastante abrangente das faculdades e dos médiuns, né? Principalmente está lá no Livro dos Médiuns, como a gente pode estar consultando. Mas não só, há também uma série de dados que você tira do próprio Livro dos Espíritos e das revistas espíritas, né? Mas as investigações não acabaram com Kardec, né? A chamada invasão organizada, né, eu costumo dizer isso, a invasão organizada não terminou nem na França e nem na época de Kardec. Ela foi mais ampla, porque a invasão organizada, embora a gente foque Kardec em geral, né, no espiritismo, mas ela não aconteceu só na França. Então, outros pesquisadores também foram atraídos para as pesquisas. Então, vários médiuns foram investigados por diferentes pesquisadores, né? Aqui está a senhora Piper, né? Cadê o autor do livro? Cadê o César? Foi embora. Que serviram aí para uma investigação bastante extensiva. E, claro, esses pesquisadores vinham de escolas diferentes, formação diferente, países diferentes, e com isso acabaram também, muitos deles, contribuindo para uma classificação dos fenômenos, mas com outras bases filosóficas e com outros critérios, tanto critério metodológico, como critério de análise e de classificação. Também criaram sociedades de pesquisa psíquica, também criaram disciplinas científicas, tanto quanto Kardec criou a ciência espírita, né? Então, a pesquisa psíquica, vamos começar aqui com ela, nasce praticamente depois de Kardec na Inglaterra, né? Quando uma comissão de investigação dos fenômenos espiritualistas foi criada na Sociedade Dialética de Londres. Essa comissão, composta de algumas dezenas de cientistas, fez uma análise dos fenômenos chamados psíquicos, né? E deu pareceres favoráveis para a existência desses fenômenos, para a realidade desses fenômenos, majoritariamente favoráveis, né? E com isso, outros se sentiram incentivados, e um grande impulso para isso foi a fundação, em 82, da Society for Psychical Research, né?
a SPR, em Londres, que existe até hoje, é uma das poucas sociedades de pesquisa psíquica que se mantém, né, até hoje, e que faz pesquisas, desde o começo fez pesquisas muito impressionantes. As pesquisas da SPR, né, inicialmente começaram com poucos comitês, abrangendo poucos tópicos, né, então, leitura de pensamento, que depois um dos pesquisadores da SPR, que é o Myers, né, o Friedrich Myers, esse daqui, acabou nomeando, sugerindo o nome telepatia, né? Mesmerismo ou hipnotismo depois, clarividência, fenômenos físicos produzidos em sessões de manifestações físicas, aparições e assombrações em ambientes exteriores, etc. Né? E depois isso foi evoluindo. Esses três foram os principais fundadores, né, da SPR, o Myers, o Sidgwick e o Edmund Gurney. Né? Depois outros se associaram também. A metapsíquica nasceu do trabalho principalmente de Charles Richer, mas não só. Mas nasceu mais na França, escola francesa, e teve uma intersecção muito forte com os trabalhos da SPR, a tal ponto de que o próprio Charles Richer chegou a ser presidente da SPR em um outro momento mais à frente. Né? Mas ele, desde 1872, se fazia várias pesquisas com vários paranormais, vários médiums, como Slade, Eva Carrière, Eusapia Palladino, a senhora Piper, né, Leonora Piper, e tantos outros, o Daniel Douglas Home, etc. Ele tentou, de início, ajudar a fundar uma sociedade de estudos da psicologia na França, mas depois, inclusive com alguns psicólogos famosos, mas depois esse grupo se partiu porque o tipo de fenômeno que ele queria incluir na pesquisa do psiquismo não se enquadrava no que a maioria queria. Né? Os fenômenos não habituais, a maioria não queria estar estudando, queria estudar aquilo que depois ficou incluído no campo da psicologia. Né? E ele acabou, então, criando um jornal para aquilo que ele queria estar pesquisando, os fenômenos não habituais, não que ele não tivesse dado contribuição para a psicologia de um modo geral, né? Mas aqui ele canalizou para os trabalhos dos fenômenos não habituais, e no decorrer dessas pesquisas, ele criou termos, né? Ele criou termo ectoplasma. Ectoplasma, que a gente ouve muito aí, né, quando se vai falar de fenômenos físicos no meio espírita, né, foi um termo criado por Charles Richer, fora do meio espírita. Né. Também deu nome dessa disciplina como a metapsíquica, em 1905. Ele já fazia essa pesquisa faz tempo, mas ele nomeou, sugeriu em 1905. E a metodologia? A metodologia dessa disciplina era baseada assim como também da SPR, né? Era baseada na observação qualitativa dos fenômenos, quer dizer, fazia-se reuniões, fazia-se junto com os médiums, com os sensitivos, ou, enfim, analisava aquilo que estava acontecendo, se observava e se registrava. Uma ou mais pessoas registravam em atas, as atas eram assinadas por todos. Quando depois se dispôs de fotografia, se fotografava, se era um fenômeno que permitia fotografia, se fotografava, se tinha manifestação escrita, se armazenava, né? Não dava para escanear como hoje, mas enfim, se armazenava de algum jeito, e então tinha os registros.
A parapsicologia veio bem depois, né? A parapsicologia nasceu já na década de 1920 do século XX. Nasceu já depois de muito tempo da pesquisa metapsíquica, né? E em paralelo com a pesquisa metapsíquica. A pesquisa metapsíquica continuou, mesmo com a parapsicologia criada. A parapsicologia foi um movimento paralelo, sugerido, segundo se diz, por uma sugestão do psicólogo William McDougall, que era da Harvard, enfim, que sugeriu que a pesquisa poderia ser feita na academia, na universidade. Ele se mudou para a Universidade de Duke, convidou o Dr. Joseph Banks Rhine, que era biólogo, para fazer pesquisas, e aí Rhine fundou na universidade um laboratório de parapsicologia, termo que ele escolheu para essa ciência, mas que já tinha outro enfoque. A metodologia era quantitativa e estatística. Então, ele optou não por fazer pesquisa com médiums, que eram poucos, os médiums mais ostensivos, né, potentes, mas com as pessoas normais. Então, ele fazia pesquisa com um número cada vez maior de pessoas para obter os resultados estatísticos significativos. E demonstrar o quê? Que as faculdades parapsicológicas, psíquicas, eram um apanágio do ser humano, não só dos médiuns. E ele obteve resultados muito interessantes, usando instrumentos muito simples, né? Os baralhos Zener, né? Acho que aqui tem. Os baralhos Zener, que eram um baralho de 25 cartas com 5 símbolos, 5 de cada, que permitia, o número 25 permitia fazer uma análise estatística quando se queria analisar telepatia, clarividência, adivinhação, assim, né, aquilo que estava sendo tirado. Então, ele usou esse baralho Zener. Esse tipo de equipamento foi depois exportado, os grupos usaram em vários países, né? Hoje a gente tem dezenas, talvez centenas de laboratórios de parapsicologia espalhados pelo mundo aí. E para os fenômenos da mente atuando na matéria, ele usava os dados de jogar para pesquisar a chamada psicocinésia, né? Ou psicocinesia. Bom, qual foi a metodologia que usamos aqui no trabalho? Nós fomos buscar informação sobre isso em diversas fontes e procuramos fazer uma comparação, né? E com isso a gente obteve algumas coisas. Então, a gente sabe que na classificação, Kardec classificou os fenômenos basicamente como os médiums, né? Como médiums de efeitos físicos e efeitos intelectuais, e discriminou várias modalidades de cada um. Fora isso, ele também fez outras classificações, conforme o desenvolvimento da faculdade, conforme a especialidade da comunicação, se era médium versejador, historiador, de comunicações mais positivas, enfim, né? Conforme o modo de execução, se era mecânico, se era intuitivo, se era... O que eu faço em 2 minutos? E assim por diante. Richer, por outro lado, também dividiu os fenômenos em metapsíquica objetiva e subjetiva, mais ou menos dentro da mesma ideia. Bolzano, Ernesto Bolzano, que apareceu na outra figura, ele depois, mais aí durante o século XX, colaborou bastante no trabalho e acabou introduzindo uma superclassificação em cima da classificação do Richer, dos fenômenos anímicos e espiríticos. Anímicos que dependiam só do sujeito sensitivo, paranormal, e espiríticos que possivelmente teriam interferência de alguém desencarnado, de alguma inteligência desencarnada. E o Heine dividiu também o que ele pesquisou em dois tipos de função. Inicialmente ESP e PK, mas depois de 53 viraram os fenômenos psi. Psi-gama e psi-kappa, né, os subjetivos e os objetivos. Interessante que sempre 2 grandes classificações, pesquisadores que trabalharam independentemente. Então, eu vou até pular aqui, eu fiz
uma comparação aqui na tabela, mais ou menos tentando colocar em paralelo os fenômenos equivalentes, né? Então, a gente já nota de cara uma série de termos que foram criados por Kardec e adotados também em algumas ciências, outros fenômenos que tinham um nome no espiritismo e passaram a ter outro nome, outro termo em outras ciências, alguns termos que aparecem em várias ciências, como é o caso da clarividência, e que têm significados diferentes em cada uma das ciências, então, cada uma partindo de um pressuposto diferente. Então, por exemplo, psicocinésia na parapsicologia equivale à telecinésia na metapsíquica. No espiritismo, Kardec não vai se ater vai se ater ao médium, né? Ao médium que produz titologia, ao médium que faz translação, ao médium de transporte, etc. Enquanto que na metapsíquica e parapsicologia, a nomenclatura era do fenômeno, não do médium. A ectoplasmia, porque Richer tinha criado o termo ectoplasma. Então, tudo que usava essa substância era produzido às custas dela, era ectoplasmia. Tanto aquilo que era produzido pelo médium, como aquilo que era produzido exteriormente, né? O agênere ectoplasma, a manifestação de uma pessoa, um objeto fora, não é? Diferente do que acontece no espiritismo, em que a interpretação desses fenômenos não é feita pelo ectoplasma, é feita a partir da terminologia baseada em fluidos. Então, é o fluido do perispírito, do espírito, que vai produzir o fenômeno, misturado, eventualmente, ao fluido, fluido animal do médium encarnado, e aí você compõe aquilo que vai produzir o fenômeno. Ectoplasma não é um termo criado por Kardec, né? Mas a gente usa muito. Nem sabe bem o que significa, mas acaba usando, né? Mesma coisa o termo poltergeist, né? O que é o poltergeist? Poltergeist é um termo alemão, que tinha um pressuposto atrás. O que é o poltergeist? Kardec não usava poltergeist. Kardec usava os médiuns de efeito físico, eventualmente com a participação de um desencarnado ali, né? Os hauntings, que são os locais assombrados, aqui Kardec usava também locais assombrados. Isso na objetiva. Na subjetiva, a gente tem a telepatia, né? A telepatia, que também não é um termo do espiritismo, mas que a gente usa também. Kardec falava em transmissão de pensamento, telegrafia humana, né? A clarividência, na parapsicologia, a clarividência era a percepção de qualquer coisa sem os sentidos, exceto o pensamento. Na metapsíquica, a clarividência é percepção visual de imagens. E no espiritismo, Kardec dividiu. Você tem a clarividência sonambúlica, que se manifesta durante o sonambulismo, né? Mas você tem a percepção em vigília, dupla vista, e você tem também aqueles que percebem continuamente, ou quase continuamente, que são os médiuns videntes. Tudo isso dentro do escopo da clarividência. A mesma coisa a psicometria, né? Eu lembro que anos atrás, num curso de mediunidade, eu dava aula de psicometria, eu ia pesquisar o que era psicometria e tal. Depois, pesquisando, eu falei, mas psicometria não tem a ver com a doutrina em si, embora fosse pesquisado. Aqui eu não estou fazendo aqui um juízo de valor, dizendo que essas pesquisas não são importantes, muito pelo contrário. Kardec disse que ele não tinha fechado a pesquisa do espiritismo, né? Mas os pressupostos dessas ciências não são os mesmos. Por que é que eles usavam caracterizar os fenômenos? Porque eles não aceitavam, a maior parte dos pesquisadores não tinham como princípio de que aquilo necessariamente era produzido por um espírito desencarnado. Muitos deles, até os agêneres, até as ectoplasmias, eram entendidas por muitos, né, como sendo produzidos só pelo médium, só pelo sensitivo.
mesmo a materialização. Né? Enquanto Kardec, depois das primeiras pesquisas, já adotou, já se convenceu da ideia da participação dos espíritos. Então, por isso que o sensitivo era chamado de médium, porque ele admitia a possibilidade da interferência de desencarnados. Não quer dizer que o médium não poderia também produzir um fenômeno por ele mesmo. Vários fenômenos do espiritismo poderiam entrar na classificação de Bolzano como anímicos, né? Produzidos a vidência, enfim, vários, né? Mas não era do escopo dele, não se esgotava nisso. Para Kardec também era possível, naturalmente, a participação dos espíritos. Para outros, não. Desdobramento, a xenoglossia, né? E aí, em função do tempo, só vou fazer um último aqui para... O problema está que no Brasil, nós tivemos no início do século XX a divulgação dos resultados das ciências psíquicas pela imprensa, porque ela estava acontecendo e eram coisas maravilhosas, né, que estavam acontecendo. E isso chegou aqui no Brasil junto com um crescimento na produção de obras espíritas, não é? Publicadas por editoras espíritas, em particular a Federação Espírita Brasileira. Não, as obras tiveram uma aceitação tão grande que a Federação Espírita Brasileira começou a traduzir a obra dos metapsiquistas e começou a publicar a obra de Bolzano, de Richer e tantos outros, não é? Delane, que nem sempre, ou que não eram de carteirinha espíritas. E muitos deles, como Richer, até o último momento, ficava em dúvida, dizia que estava em dúvida se era a explicação espirítica ou não. Então, isso entrou no meio espírita e ganhou uma projeção junto com as obras mediúnicas. E as pessoas começaram a absorver tudo junto, nos cursos, nos jornais, né? E aí começaram a aprender termos espíritas junto com termos da metapsíquica, da parapsicologia, como se fosse uma coisa só. E por conta disso, algumas obras mostravam a diferença, outras não. Né? Você tem, nos domínios da mediunidade, não vou pegar o capítulo do Alexandre, mas dos domínios da mediunidade, você tem lá o capítulo 23, fala em xenoglossia, e não deixa, explica, mas não deixa bem claro a relação com o que Kardec fala. O título do capítulo 26 é Psicometria, do livro do André Luiz. Né? Já, por exemplo, Denis tem algum cuidado, ele tentou mostrar a evolução das pesquisas no tempo do século XX, mas ele já teve algum cuidado, ele falava em telepatia, mas ele falava, telepatia não é nada mais do que a transmissão de pensamento, que nós já conhecemos, tal. Então, são essas coisas que trouxeram essa confusão, ainda trazem, e que eu gostaria de pontuar para que a gente pudesse ter esse cuidado na divulgação. Né? Nada contra usar as obras de ninguém. Eu adoro ler Bolzano e outros tantos, mas vamos ser sinceros, vamos dizer, estou falando a opinião do Bolzano. Estou transmitindo a terminologia do Richer, do Delane e aqui de Kardec.